Bem, pessoal, a partir de agora eu vou soltar alguns vídeos tomando em conta uma questão muito grave do nosso processo de formação social brasileira, que é esse desconhecimento absurdo, seja de muitas das histórias cotidianas vividas por nossos povos ao longo da história, seja por um desconhecimento absurdo da América Latina, resultante em grande parte da conformação de um processo violento tal qual os outros países, oriundo da invasão colonial, sanguinária, destrutiva de diversos modos de produção e belezas, mas também resultado histórico hoje de um violento movimento político de entender o Brasil ou acima ou fora da própria realidade latino-americana. E para hoje eu gostaria de recuperar a história de uma mulher incrível chamada Malinche, ou conhecida como Malinche, Malinelli, na cultura náhuatl, que vivia antes da invasão colonial em México, numa região que ficou conhecida posterior à invasão como Veracruz. Malinche vem de uma trajetória histórica. Bom, é muito difícil, em primeiro lugar, dizer qual é a história real, por conta desse processo conformado pela invasão de destruição da nossa memória e história, ou de muitas culturas e muitos modos de produção de vida para conformarem aquilo que se transformaria num novo processo que hoje a gente acha que é natural, que é o modo de produção capitalista, nesse momento, uma transição a esse modo de produção. A Malinche, então, ela é o resultado de processos próprios no interior do que hoje se conhece como México, de muitos confrontos entre grupos, entre povos, e da perda em guerra da sua família para outros grupos, que a transformaram, então, em mercadoria sua ou em propriedade sua, como todas as outras coisas pertencentes à sua família. Quando da invasão, Malinche vai se caracterizar como um sujeito muito fantástico pelas habilidades que trazia. Tinha uma facilidade cultural incrível, uma facilidade com idiomas incrível, e conhecia, portanto, as disputas políticas do seu processo histórico. Quando da invasão espanhola no México e todo o conflito de tentar entender as línguas originárias daqui, não tendo como raiz o latim, como as línguas europeias que vinham com suas diversas armas para apropriar-se daquilo que encontravam, precisavam fazer reféns vários sujeitos. E entre esses reféns, Malinche foi apresentada como um possível grande presente a esse invasor, que foi o Hernán Cortés. O problema é que a história de Malinche, então, é uma história de uma mulher pré-colombiana que vai ter uma relação com o invasor e que dessa relação vão surgir muitos processos, entre eles, inclusive, uma relação afetiva entre os dois, que culminará no nascimento de um filho. No entanto, a história e a perversidade da história é que, como narram Malinche se apresenta como traidora, porque foi responsável pela consolidação do encontro entre esses dois mundos na forma da linguagem, Portanto, ela aprende o espanhol e ela socializa o náhuatl que havia aprendido quando dos processos de disputas, perdas e entregas dos territórios para aqueles que ganhavam a guerra no período anterior. Mas há muitas violências aí, porque Malinche vai virar uma expressão ao longo da história que denuncia na figura feminina a traição contínua, como se fosse Malinche a responsável por um processo violento, torturador, estuprador, capaz de consolidar
levando para a Europa as belezas que encontrava aqui, mas produzindo aqui, a partir do que destruía, todo um novo império com a construção estereotipada de que esses povos eram povos bárbaros, quando na verdade se tratava de uma região, no caso da Mesoamérica, com mais de 30 milhões de pessoas, né? O Fernando Baez, ele precisa ser estudado, esse venezuelano, né? Neste livro, A Destruição Cultural da América Latina, ele mostra pra gente como é difícil se aproximar da história anterior, dado que foi a sanguinária e destrutiva, na forma de memoricídio, história vitoriosa na guerra e não sem luta dos espanhóis contra nossos povos. Então, Malinche, de figura forte, feminina, politicamente crítica, capaz de produzir outras antologias e de entender a guerra do seu tempo, vai virar na história como uma expressão cotidiana e popular de traição. Com isso, a gente pode perceber, então, a violência da invasão colonial, sanguinária e brutal, expropriadora das belezas e das riquezas e produtora de criminalizações contínuas. Ela vai consolidar uma frase que até hoje se reproduz no México como o malinchismo, né? Como a capacidade daqueles que traem os seus ou entregam o que têm a outros cujo interesse é espúrio. Mas eu gostaria de reforçar esse tema, porque por mais que no tempo histórico essa questão se apresente como distante, de 1492 a 1530, né? Ela é uma história muito cotidiana, porque nós mulheres somos cotidianamente tratadas como malinches quando dizem que somos violentadas, ou estupradas, ou torturadas, ou maltratadas, ou mortas, porque nos comportamos para isto, né? O que o malinchismo nos mostra é que a história do feminicídio está diretamente associado a esse desumano processo violento, que nos marcos da invasão colonial em diante não se dissocia do patriarcado. E sim, essa é uma posição de mulher e para homens que entendem que precisam forjar outro tipo de humanidade. Então, a Ochoa, uma cantante maravilhosa, junto com Palomares, canta em uma música chamada Maldición de Malinche, que o sugiro escutar. No final ela diz: Tu hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Enfermidad del presente, quando dejará mi tierra, quando harás livre a mi gente. Não é possível a gente não discutir as violências contra a mulher no século XXI protagonizadas por muitos homens, por um processo político macro de Estado, mas também por outras tantas mulheres que, de forma subjetiva e subliminar, também são capazes de machucar nossos corpos, nossas psiques, nossas condições como seres sociais. Então eu gostaria de trazer para reflexão essas personagens da história que, transfiguradas como bárbaras, encarnam de verdade uma beleza fruto do seu tempo, porque do seu tempo e do nosso tempo somos mediadas por muitas contradições. Existe um pintor mexicano que se chama Alfredo Ramos Martínez. Se vocês puderem fazer essa busca, vocês vão ver as figuras femininas indígenas que ele pinta na forma de pinturas gigantes, murais. E entre essas pinturas tem a figura de Malinche. Que Malinche fique hoje para a gente como exemplo daquilo que fazem contra e sobre nós, mas aquilo também que a gente é possível de rever, porque somos capazes ainda de, recuperando a nossa humanidade, refazer essa mentirosa história reproduzida ou aniquilada como potência de construção de um novo mundo possível.
te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra?